Ok, então, bom dia a todos. Nós estamos iniciando a sessão de defesa da tese de doutorado da aluna Tainara Luiza Guerra Costa, do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Espírito Santo. O título do trabalho é Estudos teórico-experimentais de híbridos de óxido de grafeno funcionalizados com fósforo, nitrogênio e enxofre. A comissão examinadora será formada pelos membros externos, a professora Naira Maria Balzaretti, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o professor Rodolfo Goetz Fiorotti, da Universidade Federal Fluminense. Os membros internos da nossa universidade, o professor Álvaro Cunha Neto, o professor Fernando Nespoli Nassar Pancini. Eu sou o orientador do trabalho, o professor Jair Freitas, e o co-orientador do trabalho é o professor Valdemar Lacerda Júnior, que também está participando. Então, primeiro, eu agradeço muito a todos os membros da banca pela disponibilidade e por terem concordado em participar desta comissão. Vamos passar, então, para a apresentação. Tainara, você vai ter a palavra a partir de agora. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de todos. E hoje eu vou apresentar o tema da minha tese de doutorado, que foram estudos teóricos e experimentais de híbridos de óxido de grafeno funcionalizados com fósforo, nitrogênio e enxofre. Bom, a minha apresentação está dividida na introdução, os objetivos, na metodologia desenvolvida nesse trabalho, nos resultados de discussão, nas conclusões e ainda nos trabalhos desenvolvidos e algumas metas futuras. Bom, a introdução. O grafeno é um material composto basicamente por átomos de carbono, que lembra muito a composição de anéis aromáticos condensados. Nessa estrutura, os átomos de carbono eles se ligam covalentemente através de ligação sigma, uma ligação bastante forte, onde a valência quaternária dos carbonos é suprida com elétrons π, distribuídos ao longo dessas folhas infinitas. É uma estrutura altamente estável, justamente por conta dessa dispersão desses elétrons π, e o grafeno, esse material, essa folha bidimensional formada de átomos de carbono, ela é base de construção para materiais como o próprio grafite, que consiste justamente no conjunto de planos, de folhas de grafenos empilhadas. Mas não só o grafite, mas o grafeno não dá origem somente ao grafite, mas também outras estruturas oriundas do grafeno, como, por exemplo, os nanotubos, essas estruturas cilíndricas aqui, e ainda os fulerenos, essas estruturas aqui circulares. A obtenção de grafeno ela é bastante diversificada, a metodologia de obtenção é bastante diversificada na literatura. No entanto, é possível separar essas metodologias em duas grandes seções, ditas do tipo top-down e bottom-up. As metodologias do tipo top-down, elas partem do material em formato bulk, de materiais em formatos maiores, como o próprio grafite, que é uma das maiores matérias-primas para a obtenção de grafeno, segundo a literatura. Então, o material em formato sólido, em aspecto sólido, normalmente ele é desmembrado até chegar ao formato de nanopartículas, E uma das técnicas para a obtenção desse tipo de material são a microesfoliação mecânica e ainda a esfoliação em fase líquida. O outro tipo de metodologia no qual a gente pode obter grafeno também são as metodologias do tipo bottom-up, que partem de estruturas menores, como, por exemplo, os átomos ou ainda moléculas, ou estruturas aglomeradas, para formarem aí folhas de grafeno. E aí, algumas metodologias são bastante diversificadas na literatura, dispostas na literatura, e dentre elas destacam-se o crescimento epitaxial e ainda a disposição química em fase vapor. Bom, a obtenção de grafeno na literatura, como a gente viu, é bastante difundida. Dentre elas, eu destaco aqui a esfoliação em fase líquida, que é uma das metodologias mais aplicadas para a obtenção de grafeno, e, segundo a literatura, também é uma das metodologias mais promissoras. A esfoliação em fase líquida ela pode ser dividida também seguindo dois caminhos. A esfoliação em fase líquida simples, onde você simplesmente adiciona um solvente e esfolia, tentando desmembrar aquelas camadas de grafeno, por exemplo, do grafite, um material precursor, ou ainda você pode promover, concomitante a essa reação de esfoliação, uma reação de oxidação, no qual o intermediário obtido é o óxido de grafeno, que também tem propriedades interessantes. Esse óxido de grafeno ele pode ser reduzido para a obtenção de óxido de grafeno reduzido, até se chegar numa estrutura bastante semelhante ao grafeno.
Essa metodologia de esfoliação em fase líquida, ela ficou bastante conhecida, inclusive popularmente conhecida, porque os cientistas utilizaram um liquidificador e detergente para esfoliar grafite e obter folhas isoladas de grafeno. Então, é uma metodologia bastante conhecida. Bom, como eu disse, o óxido de grafeno é um dos um dos intermediários possíveis de serem sintetizados através de uma reação de oxidação da esfoliação em fase líquida. E existem diversas metodologias aí de oxidação de folhas de grafeno obtidas na literatura, e o principal intuito é fornecer, adicionar, né, funções oxigenadas na estrutura do grafeno. Existem diversas metodologias, em geral, as metodologias aplicam reagentes oxidantes bem fortes, como permanganato de potássio, e uma das duas reações, né, mais popularmente conhecidas são a reação de Hammers, que é um trabalho bastante antigo, de 1957, e ainda a metodologia desenvolvida por Tu. Bom, a estrutura do óxido de grafeno é bem semelhante à estrutura do grafeno em si, porém dotada de diversas funções oxigenadas, dentre elas álcools, funções do tipo cetona, epóxidos. Além dessas funções oxigenadas, após a reação de oxidação, é possível observar uma enorme presença de defeitos, justamente por conta das severas oxidações que ocorrem no meio reacional. Então, além dessa presença, né, de funções oxigenadas, que caracterizam o próprio material, é comum também a presença de defeitos. Além ainda de zonas não oxidadas, como a gente pode ver aqui, é um material bastante complexo. Bom, devido ao fato dessa presença dessas funções oxigenadas, o AG apresenta agora uma hidrofilicidade inexistente no grafeno. Isso possibilitou uma série de reações secundárias com o próprio óxido de grafeno. E é por isso que tantos trabalhos que trabalham com grafeno, eles utilizam aí óxido de grafeno, normalmente, inicialmente sintetizam óxido de grafeno para depois chegar ao grafeno. Além dessa hidrofilicidade, essas funções oxigenadas também favorecem diversas formações de ligações de hidrogênio, que favorecem não só o empacotamento das folhas de óxido de grafeno entre si, como também diversos outros tipos de reações ligadas a isso. Bom, existem diversas aplicações de óxido de grafeno, de fato é um material muito plural. Mas, em geral, a grande área de aplicação é na área de eletroquímica, para capacitores e baterias, mas existem outras aplicações também, como, por exemplo, materiais supressores de fumaça, retardantes de chama, ou ainda aplicações mais inusitadas, por exemplo, na área de cosmética, o grafeno tem sido usado até como tinta para cabelo e esteve presente também na pandemia, inclusive em pesquisas realizadas por brasileiros, né? Uma máscara feita de grafeno aí, que possui uma barreira para o vírus Covid. Então, o grafeno ele possui diversas aplicações, aqui só selecionei algumas, e uma pesquisa rápida em uma plataforma de artigos mostra que, de fato, não só na grande área da química e suas aplicações, mas em diversas outras áreas, como, por exemplo, agronomia, biologia e diversas outras aplicações ligadas às ciências de materiais. Bom, além disso, tanto o óxido de grafeno quanto o grafeno vêm sido funcionalizados, né? Vem sofrendo modificações para outras aplicações e aplicações nos quais o óxido de grafeno e o grafeno também já vêm sendo utilizados. E a funcionalização do óxido de grafeno, né, ela vem se mostrando na literatura em alta demanda, né? Quando a gente procura por funcionalização, existem diversos tipos de funcionalizações com as mais variadas moléculas possíveis e, de fato, é uma área que nos últimos anos vem ganhando bastante destaque. Essa funcionalização, né, as modificações na estrutura do grafeno, em geral, podem seguir dois caminhos. Inicialmente, o que vem sido apresentado na literatura é que, partindo do óxido de grafeno, é possível reduzir esse material para modificá-lo química e fisicamente. Essa redução pode ser uma redução física ou ainda uma redução química, e aí o que a gente obtém, como dito anteriormente, é o óxido de grafeno reduzido. É um material bem importante e é um material que tem algumas propriedades bastante semelhantes ao grafeno e é bastante utilizado. Em geral, em artigos que citam, né, essas aplicações para eletroquímica, em geral o que a gente vê é inicialmente a síntese de óxido de grafeno e posterior redução para a aplicação. E também funcionalizações, como eu disse, de diversos tipos. E eu destaco aqui funcionalizações com a inserção de átomos de nitrogênio
enxofre e fósforo, que além de ser o tema central desse trabalho, também vem recebendo bastante destaque na literatura. Mas não somente, né, esses elementos, mas também diversas outras substâncias, como metais também são utilizados como funcionalizantes, e ainda diversas moléculas orgânicas. A funcionalização do óxido de grafeno, ela pode ser separada também em dois tipos. Primeiro, a funcionalização do tipo covalente, que vai abranger, em geral, a formação de ligação covalente com diversas estruturas. Eu vou falar que não caiu, Vou continuar. Em geral, se visa a formação de ligação covalente forte entre uma determinada estrutura e a estrutura do óxido de grafeno. Essa ligação covalente ela pode se dar tanto entre as funções oxigenadas do óxido de grafeno como os átomos de carbono da rede de óxido de grafeno. E ainda as funcionalizações do tipo não covalente, que abrangem interações eletrostáticas, efeitos hidrofóbicos, e ainda interações do tipo pi-stacking, quando as moléculas possuem aí anéis aromáticos ou estruturas que possam interagir dessa forma com a estrutura do óxido de grafeno. Bom, dentre essas funcionalizações, aqui eu vou destacar 3, que são as principais do meu trabalho. E, inicialmente, gostaria de falar sobre a funcionalização com fósforo, que é uma funcionalização recebendo elevado destaque na literatura. Inicialmente, essa funcionalização visa a inserção de funções fosforiladas na estrutura do óxido de grafeno, funções contendo fósforo. Em geral, são funções aí derivadas de ácido fosfórico ou de materiais semelhantes a ele, e a grande área de aplicação é a eletrônica, né, visando aí a obtenção de capacitores e baterias. O modelo de funcionalização varia, mas, em geral, o que a gente observa é a formação de ligações covalentes com as estruturas fosforiladas. Então, visa-se aí uma funcionalização covalente. Além disso, a funcionalização com nitrogênio também recebe bastante destaque. Em geral, insere-se funções aminadas, mas também é possível a formação de amidas e ainda de anéis grafíticos e anéis piridínicos, como mostra aqui essa figura. A funcionalização com nitrogênio ela foi uma das primeiras funcionalizações do óxido de grafeno, segundo a literatura, justamente porque muitas das substâncias nitrogenadas eram utilizadas para reduzir o óxido de grafeno. E aí o que se observava após essa redução era que algumas funções permaneciam na estrutura. Então, ao final, você acabava tendo aí um material funcionalizado com nitrogênio. A grande área de aplicação ainda é eletrônica para nitrogênio, mas existem diversas outras aplicações, como, por exemplo, aplicações biológicas. E, novamente, aqui, o que se observa é a formação de ligações covalentes através de funcionalizações covalentes. Para o enxofre, o mesmo se observa, mas eu ressalto aqui que a presença de enxofre no óxido de grafeno ela já é observada. Isso porque, em geral, na síntese de óxido de grafeno, apresentados pela literatura, se utiliza ácido sulfúrico concentrado. Então, mesmo após sucessivas lavagens, aí, hidrólise desse material, é possível ainda observar aí funções sulfonadas presentes no material. Então, existe uma quantidade que pode chegar, por exemplo, até 2% de enxofre no óxido de grafeno obtido no laboratório. A grande área de aplicação ainda é eletrônica, né? Capacitores e baterias, e novamente aqui se observa a formação de ligação covalente. Apesar de já existir enxofre naturalmente na estrutura do óxido de grafeno, existem diversas metodologias de síntese de funcionalizações de enxofre, né, visando aumentar aí essa quantidade de enxofre na estrutura do óxido de grafeno. E isso para diversas aplicações, né. Além de funcionalizações isoladas com nitrogênio, fósforo e enxofre, o que vem se observado, e eu digo isso principalmente nos últimos 5 anos, são funcionalizações múltiplas, tanto de 3 átomos, como eu mostro aqui nesse exemplo, onde ele funcionaliza com fósforo, nitrogênio e enxofre, mas também funcionalizações duplas, principalmente envolvendo esses 3 átomos, nitrogênio e enxofre, nitrogênio e fósforo, ou fósforo e enxofre. Então, diversos trabalhos na literatura bem trabalhado com isso, mostrando que a presença de um ou mais sítios desses elementos aí promove vários benefícios, a depender aí do tipo de aplicação. Além disso, além de todos esses tópicos aqui comentados, síntese de óxido de grafeno, funcionalização de óxido de grafeno, o que se observa também nos últimos tempos é uma tendência de unir a química teórica com a química experimental. Isso também chega ao campo de materiais e chega especificamente na área
que eu trabalho, que é óxido de grafeno. Então, já é observado na literatura a presença de diversos trabalhos que, em conjunto, observam resultados experimentais e resultados calculados, né, teóricos ou computacionais. Esse artigo aqui é um exemplo deles, né, que fala da seleção, da absorção seletiva, por exemplo, de corantes na estrutura do óxido de grafeno. Outros artigos ainda, como esse aqui, que é um artigo do nosso grupo, calculou ainda parâmetros espectrais, como, por exemplo, calculou o deslocamento químico de RMN de carbono 13, um trabalho bastante similar ao meu, por exemplo, através de metodologias computacionais, comparando ainda com espectros experimentais obtidos. Além disso, diversos estudos também vêm tratando das metodologias de reação, de mecanismos reacionais, tanto de síntese quanto de redução do óxido de grafeno e temas relacionados a ele. Bom, então o que a gente observa é uma combinação, né, de estudos experimentais e teóricos, né, visando uma comparação entre eles, a fim de se obterem resultados mais precisos, né. Isso afeta não só nas rotinas de síntese, mas na química teórica e na química fundamental como um todo. E, em geral, a química teórica e a química computacional, elas trabalham com base na mecânica quântica, e o fundamento por trás disso é resolver a equação do Schrödinger não relativística independente do tempo para a função de onda que descreve o elétron, segundo essa equação aqui. E é a partir da resolução dessa equação que a gente obtém a energia do estado fundamental, e com a energia do estado fundamental, a partir daí, é possível determinar diversas outras propriedades, como, por exemplo, a estrutura eletrônica, a determinação de propriedades físico-químicas, vibracionais, geometrias moleculares, propriedades eletrônicas, a viabilidade, os mecanismos de reação, e dentre outros. Bom, a equação de Schrödinger ela é composta, como a gente viu, por um hamiltoniano, que é aplicado numa função de onda, e a gente obtém um alto valor, que é a energia do estado fundamental sobre essa função. Esse hamiltoniano ele é composto pelas energias cinéticas dos elétrons e dos núcleos, e ainda por uma parte de energia, referente às energias potenciais, de repulsão de elétron-elétron, núcleo-núcleo, e ainda de núcleo-elétron, de atração núcleo-elétron. Essa é uma equação bastante complexa, ela pode parecer inicialmente simples, mas existe todo um fundamentalismo matemático bastante pesado por trás dela. E nessa metodologia são aplicadas diversas aproximações, e dentre elas, uma das aproximações primordiais é a aproximação de Bohr-Oppenheimer. Uma vez considerada a massa do núcleo muito maior do que a massa do elétron, e a velocidade do elétron muito maior do que a velocidade do núcleo, pensando em facilitar, né, os cálculos e pensando em facilitar matematicamente a resolução dessa equação, é possível desacoplar, então, os movimentos dos elétrons e dos núcleos. Uma vez que e considerar, né, de fato, como os elétrons são mais pesados e se movem mais lentamente, considerar os núcleos estáticos. Então, a gente fixa essas posições nucleares. E, a partir daí, a gente consegue eliminar, por exemplo, a energia cinética dos núcleos. Considerando eles estáticos, eles não se movimentam, a energia é zero. E também, outras energias, como, por exemplo, a energia potencial núcleo-núcleo, ela vai se tornar aí um valor constante, que é facilmente calculado. E, a partir dessa aproximação, então, a gente consegue obter uma nova equação de Schrödinger dependente parametricamente de posições nucleares. Isso reduz um pouco o número de variáveis, né, a serem calculados, como eu mencionei, e, de certa forma, agora a gente pode se concentrar mais nos movimentos dos elétrons e nos cálculos de energia do estado fundamental. Isso com um pouco mais de facilidade. Por que um pouco mais de facilidade? Porque, mesmo com essa simplificação, essa solução matemática com um pouco mais de um elétron ainda é muito complexa. Eu trouxe apenas um pequeno exemplo aqui de uma molécula de 3 átomos, como é a molécula de CO2, onde, se a gente considerar somente os elétrons de valência, vamos ter aí no total, somando os elétrons de valência de carbono e oxigênio, 22 elétrons. Daí, levando em conta todas as dimensões espaciais de todos os elétrons, todos os 22 elétrons, que podem se mover livremente nas direções x, y, z, temos três dimensões para cada um desses elétrons. Então, uma simples molécula de CO2 gera 66 equações bastante complexas a serem resolvidas. E isso só piora com sistemas mais complexos, né? Imagine essa folha aqui de óxido de grafeno, extremamente oxidada, que chega a ter aí muito mais de 300 átomos dispersos. Então, né, o cálculo já começa a se tornar inviável. Então, existem formas de se tratarem esses cálculos, e uma dessas formas é a teoria funcional da densidade, que é
a teoria utilizada nesse trabalho. A teoria do funcional da densidade, ela substitui as funções de ondas isoladas por uma densidade eletrônica. Então, agora você vai ter uma única partícula, digamos assim, descrevendo todos os elétrons do seu sistema. É uma teoria extremamente apropriada, como a gente viu, para sistemas de muitas partículas, e ela consegue resolver, né, ela consegue calcular todos os parâmetros e a energia num tempo computacional moderado. Em relação às teorias que antecederam a DFT, ela apresenta elevada precisão nos resultados. Na DFT, a equação de Schrödinger ela é substituída pelas equações de Conchamp, os fundadores da teoria funcional da densidade. Bem como na equação de Schrödinger, aqui a gente pode separar a parte cinética da parte de energia potencial e denominar, né, esse potencial total aqui, sobre essa função de onda, como potencial efetivo. E nesse potencial efetivo aparece um termo que não tem fórmula matemática exata, e até mesmo o seu sentido físico é um pouco complexo. E aí o que se faz para tentar resolver esse problema, né, uma vez que não se conhece uma fórmula matemática exata para ele, é utilizar algumas aproximações para esse denominado funcional de troca e correlação. Dentre essas aproximações, eu destaco aqui o LDA, que é a aproximação de densidade local, e a aproximação de gradiente utilizado, a aproximação de GGA, a aproximação utilizada nesse trabalho. Bom, uma vez definido, né, todo o caminho que você vai utilizar, todas as aproximações e os recursos a serem utilizados nos cálculos, então é possível obter a energia do estado fundamental e ainda diversos estudos, como, por exemplo, o estudo de estabilidade, estrutura eletrônica, interações intermoleculares, entre outras, distâncias de ligações, e ainda parâmetros espectrais, como o deslocamento químico em ressonância magnética nuclear. Deslocamentos químicos, eles permitem um estudo bastante amplo de estruturas químicas, né, como, por exemplo, a elucidação estrutural, os tipos de ligação, a vizinhança daqueles elementos. Porém, gostaria de falar um pouco sobre a ressonância magnética nuclear. A ressonância magnética nuclear é uma técnica espectroscópica, né, na região de frequências que atua na região de frequências de rádio. O principal intuito dessa técnica é introduzir transições de estado de spin nuclear através de pulsos de radiofrequência, né, de ondas eletromagnéticas. Isso ocorre através da aplicação de um forte campo magnético externo. O que acontece é que os núcleos absorvem energia, e aí no processo de relaxação essa energia é liberada, e aí essa energia é detectada na forma de um sinal, que a gente denomina feed, e esse feed é transformado em espectros. É claro que essa é uma aplicação bastante sintetizada do que de como ocorre, do que é o fenômeno de RMN, mas só para resumir o que significa isso. Bom, de fato, a ressonância magnética nuclear, como o nome já diz, ela se atenta às interações com os núcleos atômicos, né, e as informações que eles conseguem nos fornecer. No entanto, como eu disse, o fundamento da técnica é a aplicação de um forte campo magnético. E esse campo magnético ele não vai interagir somente com os núcleos do material, ele vai interagir também com os elétrons que o circundam. E é a partir dessa interação que se forma um campo magnético induzido. E esse campo magnético induzido, ele pode tanto blindar esse núcleo da ação do campo magnético externo, quanto desblindar. Isso vai variar conforme diversos outros fatores. E dessa interação surge o que a gente denomina de interação de blindagem. E a partir daí, né, da interação entre esse campo induzido e ainda do campo magnético aplicado, surge o que a gente denomina de tensor de blindagem. Tanto o tensor de blindagem quanto a interação de blindagem, quanto a constante de blindagem, que a gente vai ver mais na frente, são cruciais na RMN. Porque é isso que torna, de fato, a RMN, isso também, né, que torna, de fato, a RMN uma técnica tão seletiva e tão específica, porque ela consegue diferenciar tipos de ligações e tipos de estruturas e funções químicas, justamente porque os elétrons ao redor de cada núcleo vão criar ambientes químicos diferentes para cada um desses núcleos. E a partir daí, conseguimos mapear, de certa forma, como cada núcleo se liga e cada tipo de ligação específica. Bom, como eu disse, existe uma relação de proporcionalidade entre o campo local formado pelos elétrons, entre o campo local e o campo induzido,
Isso é calculado na forma de um tensor, na verdade, isso é medido e é calculado também na forma de um tensor, mas através de uma convenção denominada convenção de eixos principais, a gente considera somente, né, os itens das linhas principais desse tensor, e a partir daí o que a gente faz é tirar uma média dessas contribuições e obter aí uma constante de blindagem isotrópica. Para converter isso, para demonstrar isso nos espectros, né, a gente faz uma conversão. Normalmente os espectros são apresentados através de deslocamentos químicos sinalizados por del, e aí a gente utiliza essa expressão aqui, como eles são comumente apresentados. E nos cálculos também não é diferente. O que é calculado, né, o que é calculado teoricamente, também são as constantes de blindagem. A gente também utiliza a convenção de eixos principais, e aí uma das metodologias de cálculo que eu apresento, né, nesse trabalho, que foi utilizada também, é a GPAL, que é uma metodologia específica para cálculo de RMNs e outros parâmetros espectrais relacionados à ressonância magnética nuclear. Existem diversos trabalhos, né, apresentados na literatura. Esse daqui em específico é de ressonância magnética nuclear para o óxido de grafeno. Esse trabalho foi um trabalho muito importante, também subsidiou meu trabalho. Ele mostra a presença, né, de regiões não oxidadas, regiões oxidadas e regiões de bordas. Na verdade, ele fez um mapeamento através de deslocamentos químicos computacionais, um trabalho bastante interessante. Esse outro trabalho estudou os defeitos, né, acompanhou a presença de defeitos nas folhas de grafeno, em específico para grafeno, teoricamente, mostrando aí a distribuição nos deslocamentos químicos, tanto próximos a esses defeitos, quanto mais afastados. E diante de tudo isso apresentado, né, diante de todos esses itens apresentados e reunindo todos esses conceitos, os objetivos do meu trabalho foram sintetizar inicialmente o óxido de grafeno a partir da oxidação do grafite em meio líquido e investigar os processos de funcionalização com grupos contendo fósforo, nitrogênio e enxofre. Também caracterizar esses óxidos obtidos, né, a partir de técnicas como RMN, difração de raio-x, dentre outros, e, paralelamente, utilizar métodos computacionais para estimar os deslocamentos químicos para núcleos de carbono 13, fósforo e nitrogênio. E, a partir daí, realizar uma análise complementar, né, e comparativa na discussão desses resultados. Bom, inicialmente eu vou começar falando sobre os resultados para híbridos funcionalizados com fósforo. E aqui eu peço licença para contar uma pequena história. Em trabalhos anteriores, onde a gente sintetizava óxido de grafeno, especificamente na metodologia de TUR, que é uma metodologia que utiliza ácido fosfórico, a gente observou a presença de fósforo através de espectros de fósforo 31. E aí, a partir daí, a gente começou a investigar, e aí surgiu, então, a ideia de funcionalizar óxido de grafeno com fósforo, e a gente fez diversas reações aí, que é o meu trabalho de mestrado. No entanto, ao analisar os espectros, principalmente aqui os espectros de RMN de fósforo, o que a gente observava era a formação de picos alargados, isso já é esperado para RMNs no estado sólido. No entanto, tanto em trabalhos anteriores obtidos aqui no laboratório, que não necessariamente lidavam com óxido de grafeno, mas outros materiais, como carvões, por exemplo, observava-se uma certa dificuldade na assinalação desses picos com os resultados encontrados na literatura. Alguns resultados, por exemplo, dispostos na literatura, apresentam que deslocamentos químicos próximos a 8 ppm, por exemplo, podem estar tanto relacionados a funções do tipo fosfonato quanto a funções do tipo fosfato. Então, isso dificultou um pouco a análise dos resultados, e daí surgiu a ideia de, paralelamente, em colaboração, estudar também computacionalmente esse material. Hoje, em específico, nessa apresentação, só vou apresentar para fósforo os resultados computacionais, uma vez que os experimentais já foram apresentados na minha dissertação de mestrado. Bom, idealizando aí esses modelos computacionais, inicialmente partimos de diversos princípios. Assim. Um deles foi considerar que a estrutura do óxido de grafeno é bastante complexa. Então, essa estrutura ela é composta tanto de regiões aromáticas
quanto regiões oxidadas em domínios aromáticos, quanto ainda regiões oxidadas em sítios com defeitos. Então, elaborar um modelo generalizado para a estrutura de óxido de grafeno não é fácil, mas foi o que a gente tentou. Bom, e aí, olhando os nossos próprios resultados, né, obtidos para as nossas amostras de óxido de grafeno, e aqui eu mostro espectros de carbono 13, a gente observou que existiam, de fato, diversas funções oxigenadas no óxido de grafeno. No entanto, as duas funções que aparecem com mais intensidade eram epóxidos e hidroxilos. Então, isso foi um dos conceitos que a gente usou para construir nossos modelos. E, a partir daí, então, construímos alguns modelos, visando, né, funcionalização com fósforo. E por que uma molécula de ácido fosfórico ainda ácido fosfórico? Justamente porque é o ácido fosfórico, como eu disse anteriormente, que é utilizado na síntese, né, desse material, tanto na oxidação quanto na funcionalização. E ainda aí as funções oxigenadas que a gente observa experimentalmente, como, por exemplo, as funções epóxido e as funções do tipo hidroxilo. Adicionamos ainda mais de um sítio oxigenado nessas estruturas, como, por exemplo, 2 epóxidos e ainda 2 hidroxilas, ou ainda 1 hidroxila e 1 epóxido. E, a partir daí, realizamos os cálculos. Consideramos ainda a presença de formação de ligações, uma vez analisando os resultados experimentais de RMN de fósforo. E aí consideramos a formação de ligações do tipo fosfato, né, a formação de uma ligação do tipo POC, e ainda a formação de ligações do tipo fosfonato, onde o fósforo se liga diretamente ao carbono da rede de grafeno. E aí, considerando que esse material vai estar inserido na estrutura do óxido de grafeno, adicionamos também um defeito. Bom, os cálculos computacionais eles foram feitos em parceria, né, com o professor Vanderlan Scopel, e aí a gente utilizou a DFT, a teoria utilizada foi a DFT. O programa utilizado para realizar esses cálculos foi o Quantum Expression, que é um programa open source. E aí a gente utilizou a aproximação de GGA e o funcional utilizado foi o PBE. Aplicamos interações de Van der Waals. Ainda aplicamos condições periódicas de contorno e ainda pseudopotenciais. Bom, os processos de cálculo computacional seguiram a seguinte ordem. Primeiro, as estruturas demonstradas anteriormente foram relaxadas, depois elas passaram por um ciclo de autoconsistência e, por final, calculamos a propriedade de interesse, que era o RMN. Aqui nas imagens só apresento o modelo, né, de estrutura que a gente denomina de célula unitária utilizados nos cálculos. Bom, as reações consideradas foram as seguintes. Primeiro, consideramos, né, um fragmento, no caso, para as adsorções, né? Desculpa. Primeiro, consideramos um fragmento interagindo com H3PO4, e esse fragmento aqui são as estruturas do óxido de grafeno pura, a estrutura do óxido de grafeno, por exemplo, com uma função hidroxila ou com epóxido, e aí formando a estrutura final, que é o híbrido de adsorção. E aí essa energia foi calculada aqui da seguinte maneira. Essa é uma equação que já é bastante utilizada na literatura para cálculos semelhantes. E para as energias de ligação, utilizamos o seguinte esquema. Para as energias de ligação, não fizemos, né, nenhum estudo mecanístico, né, de como essa reação acontece. E, de fato, né, o modelo que apresentamos aqui, né, que foram essas reações a serem consideradas, não existe experimentalmente nenhum indício de que esse seja o caminho reacional exatamente a ser seguido para a formação, por exemplo, de ligações do tipo POC ou PC. Mas, uma vez considerados esses modelos, daí calculamos essa energia de ligação, né, a possibilidade dessa energia de ligação. Bom, e para os parâmetros espectrais, né, que no caso que é o tensor de blindagem para cálculo da constante de blindagem, como dito, a gente utilizou o GPAL, que é uma metodologia também implementada no Quantum Expression. O cálculo foi feito para os modelos, né, e para as moléculas utilizadas como referência. Daí, para os núcleos de carbono, utilizamos essa expressão, e para os núcleos de fósforo, foram os dois analisados, utilizamos essa expressão aqui. Aqui gostaria de ressaltar que a escolha da referência é muito importante nos cálculos realizados. Usualmente na literatura, quando se fala de RMN de carbono 13, teórico, utiliza-se o tetrametilcilano, que é normalmente também a referência experimental utilizada em RMN para o carbono. No entanto, em trabalhos anteriores, observou-se que, ao utilizar-se o benzeno, por exemplo, que é uma estrutura bastante semelhante ao grafeno, os resultados eram melhores, né? De certa forma, o que esse trabalho quis
apresentou, né, não quis mostrar, mas apresentou, foi que pode-se utilizar, né, diversas referências para o cálculo de deslocamento químico, mas achou-se mais apropriado utilizar-se o benzeno porque ele se assemelha mais à estrutura do óxido de grafeno em si do que o TMS. Então, por isso a gente utilizou o benzeno como referência secundária. Para os demais núcleos calculados nesse trabalho, né, tanto para fósforo quanto nitrogênio, que eu vou mostrar mais à frente, o raciocínio também foi similar. Então, vamos aos resultados. Bom, para os resultados de energia de adsorção, para todos os modelos em que os cálculos de relaxação e cálculo de energia foram realizados, observou-se uma energia de uma energia de interação negativa. Isso mostra a viabilidade de adsorção entre ácido fosfórico e as estruturas idealizadas nos cálculos, né? Ressalto aqui que nos modelos onde a ligação de hidrogênio formada, né, eu vou mostrar mais à frente, foi de menor comprimento, essa energia de interação tende a ser maior. Então, de fato, como eu já disse, né, anteriormente, essas ligações de hidrogênio, elas estão presentes no óxido de grafeno. Computacionalmente, elas também foram observadas e mostra que, de fato, essas ligações de hidrogênio, elas favorecem grandemente aí a interação com demais grupos, como, por exemplo, o ácido fosfórico. Além disso, calculamos também a menor distância, né, entre as folhas de óxido de grafeno e a molécula de ácido fosfórico. Essa medida foi uma medida referencial, sempre calculando a menor distância entre o átomo de carbono mais próximo do átomo de fósforo, da molécula de ácido fosfórico. E aí observamos aí uma distância de ligação, a menor distância de ligação que a gente observou foi para a molécula de ácido fosfórico próxima a uma folha de grafeno pura. As ligações de hidrogênio, elas estão bem próximas, né, às ligações tradicionais as ligações de hidrogênio apresentadas pela literatura, e em geral, né, a faixa desse tipo de ligação ficou entre 1,5 Angstrom e 1,94 Angstrom. Então, o tipo de ligação de hidrogênio formada vai desde forte até moderadamente eletrostática, como eu trago aqui nessa tabela. Aqui são alguns comprimentos de ligação, né, mostrando aqui, por exemplo, a formação de ligação de hidrogênio, mais de uma, nos modelos onde adicionou-se mais uma função oxigenada. E ainda aqui. E para os modelos onde se considerou a formação de ligação, uma energia maior foi observada justamente por se considerar a formação de fato, uma ligação química, né, uma formação de uma ligação covalente. E tanto as ligações formadas, né, quanto os comprimentos de ligação são comparáveis com resultados obtidos na literatura, né? Essa faixa de 4 a 3 eletronvolts em módulo para a energia de ligação é o que se observa em outros trabalhos na literatura, como esse trabalho aqui. Esse trabalho é específico de adsorção, então a gente observa energias de adsorção em módulo próximo ao que a gente obteve, né, 0,2 eletronvolt. Esse trabalho aqui também, com energias de adsorção similares, de menos 0,166 eletronvolt, por exemplo, e ainda para energias de ligação, uma energia maior, como já dito anteriormente, como, por exemplo, 4 eletronvolt ou 1 eletronvolt. Nesse caso específico, ocorre formação de ligação e é entre a estrutura do óxido de grafeno reduzido e o azul de metileno, por exemplo, são dois corantes. Bom, uma vez calculadas as energias de interação, né, e as energias, calculamos também o RMN. Inicialmente, apresento aqui os deslocamentos químicos obtidos para os núcleos de carbono 13, e em geral o que a gente observa, vou comentar inicialmente para os átomos, né, de C+C, é uma ampla faixa de deslocamento químico para todos os modelos observados. Em geral, C+C, experimentalmente, esse aqui é um espectro experimental, né, de uma amostra de híbrido de óxido de grafeno funcionalizado com fósforo, eles apresentam uma ampla faixa de deslocamento químico para esse tipo de ligação, né, C+C em sítios aromáticos. A literatura também se refere a C+Cs aromáticas.
Então, a faixa de deslocamento químico desse pico, né, desse sinal, ela pode ir de 100 ou de 110 até próximo de 150, por exemplo. É um pico bastante largo. E, de fato, a gente observou isso nos cálculos para os diversos átomos de carbono presentes naquelas estruturas. Para as demais estruturas, como, por exemplo, para os demais núcleos, como, por exemplo, núcleos relacionados à ligação do tipo COH e COC, que é relacionados aos grupos funcionais do tipo epóxido, também boa concordância com a literatura foi observada, uma vez que deslocamentos químicos experimentais de funções do tipo álcool, elas ficam próximas a 70 e epóxidos ficam próximos a 60, como observado aqui nos resultados obtidos. Esses resultados, além de serem comparáveis, então, com os nossos resultados experimentais, também são comparáveis com os resultados experimentais obtidos na literatura. É possível observar que existe, de fato, uma ampla faixa de deslocamento químico para átomos de carbono, e também essa faixa também pode ser alargada para funções do tipo álcool e funções do tipo epóxido. Então, dentro dos cálculos realizados para os átomos de carbono, a gente observou uma boa concordância. Para os átomos de fósforo, comparando-se com espectros experimentais também obtidos para amostras funcionalizadas de óxido de grafeno, uma boa concordância também foi obtida, né? Em geral, os deslocamentos químicos ficaram próximos a zero, justamente na faixa de deslocamentos químicos relacionados a funções ligadas ao ácido fosfórico, tanto a molécula de ácido fosfórico pura, quanto a derivados de fosfato ou de polifosfato. Em geral, os resultados ficaram em torno, como a gente pode ver aqui, de zero, ou às vezes muito próximo a zero. Isso mostra que, de fato, não existe assim, uma grande alteração nos deslocamentos químicos de fósforo com a interação do óxido de grafeno. E segundo a literatura, também esses resultados são plausíveis. Assim, a literatura cita que próximo a zero, como eu disse anteriormente, é possível obter diversos deslocamentos químicos, e a partir de 10 é possível obter aí deslocamentos químicos relacionados a fosfato, mas eu vou comentar mais à frente. Bom, em específico, para os modelos onde se considerou a formação de ligação, o que a gente observou foi já aí algumas mudanças nos deslocamentos químicos, tanto de átomos de carbono relacionados à C-dupla-C aromática, quando ainda os demais átomos de carbono, tanto ligados às funções oxigenadas, quanto ao átomo de carbono, por exemplo, ligado próximo ao fósforo, né, ligado ao oxigênio do fósforo. Então, a gente observou também uma ampla faixa de deslocamento químico, mas que ainda está dentro da faixa experimental analisada. Ressalto aqui que, em específico para o fósforo, nesses modelos, o modelo onde considerou-se a formação de ligação PC foi o modelo onde obteve-se aí um maior deslocamento químico para o fósforo, né, num valor de 17,3 ppm. E, de fato, é uma região direcionada a ligações do tipo PC, que são ligações de funções do tipo fosfonatos. Isso é observado tanto nos meus espectros experimentais, nós temos alguns picos alargados que chegam a essa região, e inclusive essa era uma das dúvidas iniciais desse trabalho, quanto ainda, né, aqui eu demonstro isso, né, aqui são espectros experimentais de fósforo, né, a maioria dos meus espectros obtidos experimentalmente são dominados por 3 picos, um pico em regiões bastante positivas, que podem chegar aí a 15 ppm, um pico centralizado em zero, que aparece em algumas amostras, como aqui, e picos em regiões um pouco mais negativas. Então, isso também colabora, né, com os meus resultados experimentais, né, esse resultado aqui. Bom, e diante desses resultados apresentados, né, as conclusões parciais desse trabalho são que os cálculos computacionais eles atuaram de maneira colaborativa com as análises dos resultados experimentais feitas anteriormente. Os resultados computacionais, eles permitem essa análise e indicam ainda, né, sugerem ainda a existência de ligações de adsorções de moléculas de ácido fosfórico e ainda a formação de ligações do tipo POC e possíveis ligações do tipo PC. Digo isso porque tanto a formação dessa ligação, como a gente viu, é energeticamente viável, como tanto os espectros experimentais quanto os cálculos computacionais indicam essa viabilidade, porém em menor
intensidade. E a combinação desses resultados, né, a partir da combinação desses resultados, foi possível aí propor, então, um modelo esquemático de funcionalização de óxido de grafeno com fósforo, onde existem presentes não só moléculas de ácido fosfórico adsorvidas, mas também funções fosforiladas, como, por exemplo, a formação de ligação PC. Bom, e agora vamos discutir um pouco da parte de híbridos funcionalizados com nitrogênio e enxofre. Vou começar inicialmente falando da metodologia experimental. Para a síntese de óxido de grafeno, inicialmente utilizamos duas metodologias, né? A metodologia de Hammers, que consiste em oxidar o grafite em meio extremamente ácido, onde a gente utiliza H2SO4 e permanganato de potássio. Essa reação é bem rápida, ela acontece por 2 horas, e depois a gente lava e seca esse material em estufa mesmo, em temperaturas inferiores a 80 graus Celsius. E a segunda metodologia foi a metodologia de TUR modificada, que foi a metodologia aplicada no meu mestrado. Nessa metodologia, a gente utiliza também grafite e permanganato de sódio, porém agora a gente adiciona uma mistura de ácidos, né, onde a gente adiciona ácido sulfúrico e ácido fosfórico. E aí essa reação, ela é um pouco mais lenta, ela acontece durante 12 horas, né, em agitação, e da mesma forma o material é lavado e seco em estufa, em temperatura inferior a 80 graus Celsius. E a partir daí, diante dessas duas reações de oxidação do óxido de grafeno, a gente partiu para as funcionalizações. Inicialmente, visamos funcionalizar com nitrogênio e depois com nitrogênio e enxofre. Bom, e aí realizamos essas reações seguindo a proporção 1 para 1 e 1 para 2. Como funcionalizantes, utilizamos a ureia e a tiureia. A massa de óxido de grafeno inicialmente utilizada foi 0,1 gramas nessas sínteses. E a metodologia de síntese é bastante simples. Inicialmente, o OG ele é disperso em água destilada, em banho ultrassônico por 1 hora. E depois essa reação ocorre em etanol e água por 1 hora. Após isso, né, ambas as amostras, né, seguiram essa mesma metodologia. As amostras foram lavadas e centrifugadas e secas em estufa, a temperatura de 50 graus Celsius por 24 horas. Então, de maneira assim, mais resumida, visamos aí a obtenção de 8 amostras. Né? Primeiro, a metodologia de Hammers, funcionalizando com nitrogênio. A partir daí, obtemos 2 amostras, com 2 proporções. E ainda funcionalizamos com tiureia, visando a obtenção de uma amostra funcionalizada tanto com enxofre quanto com nitrogênio. Realizamos com 2 estequiometrias diferentes. Na metodologia de TUR, fizemos de maneira similar, né? E aqui eu coloco um asterisco no P, justamente porque essa metodologia de TUR modificada, que foi utilizada na minha dissertação de mestrado, garante, no final da oxidação do óxido de grafeno, um material já funcionalizado com fósforo, né? A quantidade de fósforo pode variar, mas em média se chega a 5% de fósforo no material final. É uma síntese one pot, então o que eu visava com essa síntese aqui era uma funcionalização dupla de nitrogênio e fósforo, e ainda uma funcionalização tripla de fósforo, nitrogênio e enxofre. Então, foi por isso que eu apliquei essa metodologia. Esses materiais foram caracterizados por diversas técnicas, como, por exemplo, o TG e DRX. No entanto, devido ao tempo reduzido, só comentaria os resultados de ressonância magnética nuclear de carbono 13. E, da mesma forma, criaram-se aí modelos seguindo os mesmos parâmetros de cálculo para cálculo de nitrogênio e carbono. E aqui são alguns modelos adotados. Esses modelos são modelos iniciais. Inicialmente, sugerimos 3 modelos de adsorção, considerando a folha de grafeno pura, uma função epóxi e uma função hidroxila, e ainda uma estrutura contendo um defeito com uma ligação do tipo CN. As reações consideradas para cálculo, né, de energia nesses modelos são muito similares àquelas usadas com ácido fosfórico, então seguem os mesmos parâmetros. Além disso, a metodologia de cálculo de energia de ligação também seguiu aquela mesma ideia, modificando-se aqui, porém, a molécula de fósforo pela molécula de ureia. Da mesma forma, os parâmetros espectrais de RMM, né, o tensor de blindagem também foi calculado. Para o cálculo de carbono 13, utilizamos essa expressão. E para o cálculo de nitrogênio 15, agora, né, o núcleo de interesse, utilizamos essa expressão. Bom, vamos aos resultados de discussão.
Para os deslocamentos químicos, né, para os espectros de carbono 13 obtido para as amostras obtidas pela metodologia de Hammers, o que a gente observou foram espectros bem tradicionais, bem similares aos dispostos na literatura para o óxido de grafeno. Em geral, o óxido de grafeno apresenta 3 sinais mais predominantes, né, como eu já mencionei, ligados a epóxidos, hidroxilas e ainda C-C aromáticas. Existem ainda outros sinais, né, que aparecem em menor intensidade, como, por exemplo, C-cetonas, ou ainda sinais como esse aqui, de ácidos carboxílicos, mas eles aparecem quase na faixa aqui, né, do ruído. Então, em alguns espectros é difícil assinalar esses picos. Bom, o que a gente observou, né, comparando as amostras funcionalizadas com a amostra inicial do óxido de grafeno, é que, uma vez que se adiciona nitrogênio ou ainda nitrogênio e enxofre, ocorre uma redução dessas funções oxigenadas. O que a gente percebe é uma redução desses picos relacionados às funções oxigenadas e um aumento da intensidade dos picos relativos às funções C-C aromáticas. Essa é uma redução já esperada, né? Tanto o nitrogênio quanto o enxofre são funções utilizadas não só como redutores, mas como funcionalizantes que promovem esse tipo de redução química na estrutura do OG. Então, em híbridos, por exemplo, do tipo OGHSN 1:2, onde utilizou-se mais funcionalizantes, esse pico ele é bastante suprimido em relação ao pico inicial observado. E esse fenômeno, essa tendência de redução, ela é bastante similar, por exemplo, a reduções térmicas. Esse aqui é um trabalho desenvolvido paralelamente por mim aqui no laboratório, onde a gente observa, por exemplo, que uma funcionalização deste tipo aqui, né, onde a gente adicionou tiureia nessa proporção, é praticamente similar a uma redução térmica à temperatura de 150 graus Celsius por 2 horas. Então, de fato, não era o intuito de reduzir essas amostras, tanto que eu tive todo o cuidado durante a metodologia de síntese e de secagem, mas aparentemente é algo inevitável quando você insere esses elementos. Bom, para as amostras obtidas pela metodologia de Tu, as mesmas considerações podem ser observadas. Ressalto que, naturalmente, na metodologia de Tu, a gente observa uma maior oxidação do óxido de grafeno. Isso daqui, esses daqui são espectros de RMN do artigo original de Tu, que ele faz uma comparação, né, entre a metodologia de Hammers e a metodologia de Tu, e a gente já observa que, naturalmente, o pico relativo a C-C, ele é menor em Tu, né? Então, comparado, ele já é menor. E aí a gente observa aí uma quase completa inversão dos sinais relativos às funções oxigenadas e às funções aromáticas. De fato, a redução ela ocorre de maneira bastante vigorosa e também bastante similar a reduções térmicas disponíveis no OG. Fizemos ainda a caracterização elementar, né, através de análise elementar desses materiais. Inicialmente, o observado foi que, como já esperado, naturalmente, tanto o OGH, a metodologia onde a gente utilizou Hammers, e a metodologia onde a gente utilizou o Tu, já se observa uma pequena quantidade de enxofre no óxido de grafeno puro. Isso já foi comentado anteriormente e também já era esperado. No entanto, essa quantidade de enxofre ela pode ser aumentada aí com as funcionalizações, como, por exemplo, no híbrido obtido na funcionalização com tiureia na proporção 1:2, onde conseguiu-se obter aí uma porcentagem de 2,62 massa-massa de enxofre. Para nitrogênio, a gente observou baixas concentrações de nitrogênio nas duas sínteses observadas. A maior concentração que obtivemos foi de 1,7. No entanto, a literatura mostra que nitrogênio, de fato, ele aparece em menores concentrações, em detrimento a outros funcionalizantes, como, por exemplo, o próprio enxofre, né? A depender do tipo de síntese que você utiliza. E ambos esses resultados são resultados aqui da literatura, né? Eu os coloquei aqui para fins comparativos, e apesar da baixa quantidade tanto de nitrogênio quanto de enxofre presentes no meu material, eles são compatíveis aí com materiais que já estão sendo aplicados na literatura, né? Como são esses dois materiais aqui. Bom, para os resultados computacionais, muitas das considerações feitas para os modelos de fósforo podem ser reafirmadas aqui. Para todos os modelos estudados, novamente observou-se uma energia de interação negativa, mostrando a viabilidade tanto da adsorção ainda,
quanto da formação de ligação. Além disso, nos modelos onde considerou-se formação de ligação de hidrogênio, também observou-se aí uma maior energia de interação, quando comparado aos demais. Desculpa. Aqui são algumas imagens, né, das distâncias. As distâncias foram calculadas seguindo os mesmos parâmetros das distâncias obtidas para os modelos de fósforo, só que nesse caso consideramos o átomo de carbono da molécula de ureia, e aí calculamos a distância, a menor distância possível com átomos de carbono das estruturas de óxido de grafeno. Bem como discutido anteriormente, a ligação de hidrogênio formada, né, nos modelos aqui apresentados, também se encontram, também estão de acordo com as medidas de ligação de hidrogênio dos valores obtidos e dispostos na literatura. Bom, para os deslocamentos químicos, tanto de nitrogênio, tanto de carbono, boa concordância com os resultados foram observados, né? Comparando-se aí com resultados experimentais, esse é um espectro deconvoluído, uma das amostras onde a gente obteve uma maior quantidade, tanto de enxofre quanto de nitrogênio, a gente observa novamente uma ampla faixa de deslocamento químico das ligações do tipo C-C. Nesse caso, essa faixa é menor, porque não temos, ou ainda não temos funções aromáticas, e ainda resultados para nitrogênio condizentes com a literatura, né, entre 80 e 70 ppm, que é bem similar ao nitrogênio da molécula de ureia pura, experimentalmente. Eu vou mostrar essas comparações um pouquinho mais à frente. Tanto para o modelo onde considerou-se um epóxito, quanto a ureia, os resultados foram bastante similares, assim, tanto para nitrogênio quanto para carbono. A faixa de deslocamento químico também ficou, para C-C aromático, desculpa, também ficou dentro do esperado, né, entre 20 e 130, e entre 126 e 127 ppm, e tanto para epóxidos quanto hidroxila, o deslocamento químico também ficou próximo do esperado, né, 80 aqui, 70 e 60 ppm. Para nitrogênio, novamente, uma boa concordância com os resultados foi obtida, e a gente observa que o deslocamento químico de nitrogênio, de maneira similar ao deslocamento químico de fósforo, né, nos modelos anteriores, ele possui pouca diferença, né? Então, o que se espera é que não exista, de fato, uma grande alteração aí no deslocamento químico de nitrogênio, causada, por exemplo, pelo óxido de grafeno, pela função oxigenada. No modelo onde considerou-se a formação de ligação do tipo CN, novamente, bons resultados foram obtidos. Em específico, para o nitrogênio ligado ao carbono, a gente obteve um deslocamento químico de 133 ppm. Esse é um deslocamento químico para nitrogênio próximo da região de funções do tipo amida, então está bem condizente com esse tipo de função. E para C-O da ureia, em modelos anteriores também, acabei me esquecendo de comentar, também é um deslocamento químico de carbono bastante condizente com os resultados experimentais. Bom, em geral, né, para esses 4 modelos iniciais que tratamos, tanto os valores de nitrogênio quanto os valores de carbono 13 estão bastante condizentes com a literatura. Os deslocamentos químicos de carbono 13 estão bastante similares aos obtidos em espectros experimentais, né, em amostras próprias, e também a valores comparáveis, né, na literatura. E, em relação ao deslocamento químico de nitrogênio, os valores obtidos, como a gente lembra, né, a faixa de deslocamento químico entre 76 e 86 ppm para os núcleos de nitrogênio na ureia, são bem similares, por exemplo, a resultados experimentais específicos para a molécula de ureia, né, 76 ppm, 79 ppm, por exemplo. E o carbono também, né, só ressaltando aqui mais uma vez, o carbono da ureia normalmente se encontra nessa faixa de 160 ppm. Então, ambos os resultados computacionais experimentais, eles se conversam. Bom, aqui eu só estou mostrando a existência, uma comparação entre os espectros obtidos experimentalmente, né? Isso aqui são espectros de carbono 13, para a amostra de OGBH pura e, por exemplo, uma amostra funcionalizada, OGBH com enxofre e nitrogênio na proporção 1:2. É possível observar, como eu disse, um alargamento aí
da faixa de deslocamentos químicos de C-dupla-C aromático. Isso é condizente também, né, com os modelos que a gente estudou, isso é bem analisado. E as faixas de deslocamento químicos para as funções oxigenadas, que também concordam aí com os resultados computacionais. Bom, destaco aqui ainda que para o modelo onde a gente considerou a formação de ligação do tipo CN, em específico olhando para o núcleo de carbono 13, a gente observa um deslocamento químico de 64 ppm. E esse deslocamento químico de 64, ele cai justamente na faixa entre epóxidos e hidroxilas. Então, de fato, se esse pico for relativo, né, a ligações do tipo CN, ou em específico, é difícil assinalar esse pico no espectro de RMN13, justamente por conta dessa sobreposição e também por conta da baixa quantidade que a gente observou de nitrogênio no material. Então, a intensidade desses picos seria muito pequena, né? Uma vez que a gente observa 2%, por exemplo, de nitrogênio. Então, a técnica, além de ser um pico sobreposto, seria difícil detectar através de RMN de carbono 13 esse pico. Mas é um bom indicativo de que essa ligação pode ser melhor investigada e que ela pode aparecer aqui nessa região. Bom, as conclusões parciais foram que a presença de enxofre e nitrogênio ela foi verificada, ainda em pequenas quantidades. A síntese de funcionalização ela é bastante fácil e rápida. Como metas futuras, visam-se algumas modificações na lavagem e ainda nos parâmetros reacionais, visando aumentar, né, a quantidade dos materiais funcionalizantes. E ainda obtiveram-se bons cálculos, né, computacionais, tanto os cálculos de energia, quanto ainda os cálculos de RMN de nitrogênio e carbono 13. Observou-se ainda a possibilidade de formações do tipo CN, que foi o modelo estudado, e ainda de adsorções com a molécula de ureia. E ainda a verificação de sobreposições, né, de picos tanto em 160, que seriam de carbonilas do próprio óxido de grafeno quanto a carbonila da ureia, quanto em 65, aí da ligação do tipo CN. Bom, como conclusão geral desse trabalho foi que os híbridos, né, obtidos por essas metodologias novas, né, e modificadas, eles apresentaram características bastante semelhantes aos óxidos de grafeno funcionalizados já descritos na literatura. E os trabalhos realizados até aqui, eles indicam que as interações do tipo OGP, as interações existentes, né, nos híbridos com fósforo e com nitrogênio, elas são energeticamente viáveis. Para os híbridos do tipo OGP, a gente observa formações de ligações, é possível, né, que ocorram formação de ligações do tipo POC, ainda a adsorção com moléculas de ácido fosfórico. E para os híbridos do tipo OGN também é possível observar a possibilidade de adsorções e ainda ligações do tipo OGCN. E esse trabalho propiciou ainda o fornecimento de informações inéditas, né, a respeito de deslocamentos químicos de fósforo, de carbono 13 e ainda de nitrogênio, especificamente para esse tipo de materiais, né, óxidos de grafeno funcionalizados. Esse foi o artigo publicado. Aqui não contém os resultados de nitrogênio, mas contém os resultados tanto experimentais de fósforo quanto computacionais. E além, né, desse artigo, alguns outros trabalhos estão sendo desenvolvidos, alguns artigos estão em redação. A obtenção do OGP, né, do híbrido funcionalizado com fósforo, ela ajudou a fornecer diversas parcerias e utilizando esse material a gente conseguiu obter um retardante de chama, no qual o registro de patente já foi solicitado. Além desse projeto de retardante de chamas, também devemos aplicar esse material funcionalizado com fósforo em outros projetos, como a gente tem um projeto no edital aqui do Estado para obtenção de madeira plástica com esse material. O OG em si, OG e OGP também, estamos desenvolvendo, né, uma parceria, uma colaboração para a aplicação desses materiais em membranas poliméricas para recuperação timpânica. Então, é uma parceria com o professor Ronaldo, que mostra uma daquelas aplicações do óxido de grafeno em aplicações biológicas, por exemplo. Também, em outros trabalhos, né, em parceria com outros alunos aqui do laboratório, né, estamos desenvolvendo membranas poliméricas para tratamento de efluentes, e ainda o OG também foi utilizado para aplicação em superfície, né, formando um híbrido de óxido de zinco, que foi uma parceria com alguns pesquisadores da engenharia mecânica. Como metas futuras, a gente pretende investigar melhor, né, as funcionalizações com nitrogênio e fósforo,
tanto que os modelos de nitrogênio são modelos iniciais, isso através de novos estudos e modelos computacionais, avançar, né, na colaboração com laboratórios parceiros e na aplicação dos OGs, né, essas colaborações elas surgiram, né, elas começaram a ser mais efetivadas aí depois da pandemia, principalmente em 2021, no final de 2021, realizar novos cálculos, incluindo dinâmica molecular, e ainda cálculo de novas propriedades químicas comparáveis com resultados experimentais, como, por exemplo, espectros experimentais de XPS. Essa é uma de algumas metas que podem surgir, alguns trabalhos, desculpa, que podem surgir do desenvolvimento do meu trabalho. E ainda continuar o desenvolvimento de pesquisas para a aplicação do próprio OGP, que se mostrou tão promissor. Bom, eu gostaria de agradecer a todos os membros da banca, em especial aos membros externos, né, mas não excluindo os internos, ao PPGQ, a CAPES, a Bolsa da CAPES, principalmente, que subsidiou a existência do pesquisador, e subsidia, né, de tantos, ao meu orientador e ao meu orientador, professor Valdemar, ao professor Vanderlei Scopel, que foi crucial na elaboração dos cálculos computacionais, né, nessa colaboração, ao professor Abner de Cervo, que foi quem realizou as análises de XPS, que não foram apresentadas nesse trabalho, mas que compuseram os resultados experimentais, a UFES, os laboratórios, LMC, todo mundo da LMC, muito obrigado por toda a parceria, as demais agências de fomento que participaram tanto diretamente e indiretamente do meu trabalho, e é isso, muito obrigada. Ok, obrigado, Tainara, pela apresentação. Se quiser tomar uma água e dar uma respirada. Agora a gente vai passar para a etapa das questões, enfim, da arguição, comentários. De novo, eu agradeço muito a todos da banca, né, por terem concordado em participar e dessa avaliação do trabalho da Tainara. E vamos iniciar, então, pelo questionamento dos membros externos. Eu começo chamando a professora Naira Maria Balzaretti, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para fazer suas considerações. Obrigado, Naira, pela presença. Eu que agradeço o convite, Jair, Tainara. Realmente um trabalho muito bem escrito, a tua apresentação perfeita, né? A gente percebe claramente teu envolvimento, envolve a parte de síntese, caracterização, estudos computacionais, é um trabalho completo, num tema bastante atual, né, que tem